Carlos Prestes, depois que foi preso, solto, entendeu qual era a ideologia de Getúlio Vargas e foi apoiar Getúlio. Prestes apoiou Getúlio. Tem aquela fotografia, aquela frase histórica. Isso tudo é público. Tudo que eu estou falando é histórico, não é nada da invenção da cabeça do Tony. É tudo história. Está lá a fotografia do Luiz Carlos Prestes ao lado de Getúlio na eleição de 50, quando Getúlio foi candidato a presidente do Brasil e ganhou a eleição. Está lá o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes vos concita a votar em Getúlio Vargas, o maior homem de esquerda do Brasil, Luiz Carlos Prestes, era getulista. Aí vamos dar um exemplo de um cara de direita, né? Ou, no pior das hipóteses, centro-direita. Ernesto Beckmann Geisel, talvez tenha sido o melhor presidente da era do regime militar. O Geisel governa de 74 a 79. Geisel, um homem de direita, militar, da caserna, getulista de carteirinha. Tinha fotografia com o Getúlio. Ah, ele também é claro, getulista? A maioria dos militares são getulistas. A maioria deles. E a maioria dos esquerdistas da época do Luiz Carlos Prestes também são getulistas. Por quê? Porque não interessa a matiz ideológica de esquerda ou de direita. O que interessa é o país, é o Brasil, é isso que interessa, que eu acabei de falar. Você não come ideologia, você come arroz e feijão. É isso que interessa. O governante tem que defender isso. O Getúlio defendia. A gente poderia ficar aqui um dia falando dos benefícios. Sim, com certeza, que Getúlio fez, né? Além de criação da Eletrobras, da Petrobras, a modernização do país para a era industrial, né, Tony? Getúlio Sim. trouxe. Além também, nossa, quanta coisa, hein? O voto feminino, né, Tony? Sim. O voto da mulher também? Já que o Luiz é o homem, é o diretor da rádio, né? Ele está dando licença, né, Janete? Então nós vamos aí, né? Eu acho interessante que faça-se esse retrospecto no Brasil para que os mais jovens, porque, gente, o futuro desse país, o tio Tony aqui já está com mais de 50. Eu não vou nem falar a idade dos amigos, né? Que são mais novos que eu, mas também nós somos de uma geração lá dos anos 80. Então você, meu amigo, você, minha amiga, você jovem de 15, 20, 30 anos, e as nossas crianças, eu tenho uma netinha de 7 anos, vocês são o futuro desse país. Então é importante que vocês conheçam a história do Brasil. Quem foi Getúlio, quem foram os militares, quem foram os nossos grandes líderes de esquerda ou de direita. É importante que vocês conheçam para entender. O Getúlio, para você ter uma ideia, o Getúlio, quando chega em 30, no poder, ele cria tudo praticamente. O Getúlio criou salário mínimo, carteira de trabalho, fundo de garantia por tempo de serviço, que foi criada na época dos militares, mas com o projeto do Getúlio. A CLT. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a Previdência Social, ou seja, o INSS, o voto da mulher, o voto não de cabresto, porque na época da República Velha, você votava em quem os coronéis queriam. Não era voto secreto. Getúlio criou o voto secreto. Getúlio criou a legislação eleitoral. As grandes lideranças políticas em São Paulo, Adhemar de Barros, em Minas, que depois veio a ser presidente da República, o nosso Juscelino Kubitschek de Oliveira, nós temos o Jânio da Silva Quadros, uma série de políticos importantes, o Mário Covas, né, que foi governador de São Paulo, uma série de políticos importantes que fizeram a diferença no Brasil, eles foram basicamente criados na era getulina e evidentemente, trouxeram para si, guardaram para si essa ideologia importante nacional patriótica. Só lembrando que tudo isso aconteceu em época de guerra. Tá? Uhum. 2 guerras mundiais. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que era um tempo muito mais difícil. Sim, é verdade. Deixa eu lembrar também, nós temos Tony, mais alguma notícia atual, porque senão a gente fica só dentro da história, né? E é importante que a gente divulgue alguma coisa também. Só fechando também da história sobre Getúlio Vargas, que eu acho também muito importante, ele quebrou aquela hegemonia de São Paulo e Minas Gerais da política do café com leite. Quer dizer, a gente vai longe. O país inteiro a gente vai longe. Só se voltando para os paulistas e cariocas com a política do café com leite. Quando
se fala que... eu acho interessante algumas pessoas, e eu acredito que é uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento do que foi a primeira era Vargas e a segunda era Vargas e a importância de alguém como Getúlio Dornelles Vargas nesse país. Tem gente que fala, mas olha, o Getúlio era um ditador. Não. Ditadura era você ter presidentes eleitos apenas paulistas e mineiros. E é o que nós tínhamos na República Velha. Ditadura era apenas o Estado de São Paulo, eu sou paulista, o nosso glorioso Estado de São Paulo, mas era uma injustiça, apenas São Paulo ter presidentes da República e o Estado de Minas também ter os seus filhos como presidente da República. Ditadura era você não ter o voto secreto. Ditadura era, por exemplo, o indivíduo, o sujeito, o trabalhador brasileiro, trabalhar 16 horas por dia. Antes de Getúlio Vargas, as pessoas trabalhavam por volta de 16 a 20 horas por dia e isso para a República Velha era uma coisa normal. Getúlio quebrou isso aí. Bom, aqui, Tony,